Então, as autoras querem buscar a explicação dos processos e das formas mediante as quais, né, as crianças aprendem a ler e a escrever. Quais processos que elas demonstram? O que elas vão pensando? Será que são coincidentes ou não? Será que há ali uma regularidade do pensamento delas em relação à leitura e à escrita? Como será que se dá isso e como será que é isso, né? Isso tudo elas querem demonstrar a partir do ponto de vista do sujeito que aprende e não do ponto de vista do professor que ensina. O que significa isso? Significa que elas querem ouvir o sujeito, ter a ideia do sujeito, compreender o sujeito, para daí elas terem essa noção, né, do que acontece ou não, para que elas possam, de fato, ali, entender como esse sujeito está pensando. Por isso a utilização do método clínico. Senão, elas poderiam entrevistar professores, perguntar para eles, observar o planejamento deles, mas não, elas ficaram ali junto com as crianças, percebendo as crianças, né? Olhando e ouvindo as crianças, tá? E aí elas vão trazer para nós que há duas formas de nós pensarmos a alfabetização, né? Uma, adultos analfabetos, que é uma vertente, né? Se a gente vai pensar alfabetização, olha, não foi alfabetizado ainda, temos um fracasso, porque é um adulto que não foi alfabetizado. E a outra vertente é a gente pensar nas crianças ainda que não se apropriaram do sistema de escrita, porque ainda não chegou o momento, não foi trabalhado, elas ainda estão em processo de apropriação, né? Então, nós temos duas vertentes, o adulto que não se apropriou e a criança, né? Então, assim, o adulto, se a gente fosse pensar, o trabalho com esse adulto seria para sanar uma carência. E as crianças seria um trabalho em relação à alfabetização, de prevenir, né? Para que no futuro elas não se tornem analfabetos. Então, com as crianças seria um trabalho de prevenção a partir das constatações, e com o adulto seria algo ali para sanar o que já foi legitimado enquanto analfabeto, né? E aí elas vão nos falando sobre a questão dos métodos. Então, nós tínhamos aí, né, nesse período histórico, a questão do método sintético, depois o método analítico. E o que era o método sintético, né? Parte-se do pequeno e vai para o grande, né? Então, parte ali da letra, depois da palavra, da frase, da historieta, e aí nós vamos para o texto, né? Diferente da questão do método analítico, que daí ele já vai pensar parte da historieta ou do texto, e aí vai diminuindo até chegar na palavra, né? Então, do pequeno para o grande, sintético, e o outro analítico, do grande para o pequeno, né? E aí há nesses métodos a questão da correspondência entre o oral e o escrito, entre o som e a grafia, e os elementos mínimos, tanto em um quanto no outro, são as próprias letras, né? E aí, mais pra frente, nós vamos ter também a questão do método fonético, que daí ele vai partir do fonema, né? Então, a menor unidade é o fonema, não é a letra, né? E o sujeito, ele precisa isolar e reconhecer os diferentes fonemas do seu idioma para poder relacionar com os sinais gráficos. Então, haveria essa necessidade do sujeito de isolar para relacionar com o seu idioma, né? Enfim, e reconhecer ali os demais sinais gráficos, né? Nesse método, o que é muito importante é a questão da pronúncia corretíssima das palavras, né? Então, nós vimos aí recentemente escolas que fizeram com cano um instrumento para que os alunos falassem e eles ouvissem o que eles estavam falando, né? Baseado aí nesse método fonético também, né? A importância de entender corretamente a pronúncia, porque seria isso que garantiria ali a questão da alfabetização, né? Então, se ensinaria um par de fonema por vez, não começando a aprendizagem do seguinte enquanto a sucessão do atual não estivesse bem fixada. Então, seria uma constante. Eu primeiro fixo esse fonema, depois eu fixo o outro, e depois o outro, e aí é uma sucessão de fixações a partir daquilo que já foi fixado, e não o contrário, né?
Também a importância nesse método, né, que nós vamos ver que não é o que as autoras defendem, tá? Mas nós vamos ver a importância do ensino começar também com ortografia regular. Palavras de grafia conhecida com a pronúncia, né? Porque nós sabemos que nós temos grafias que nós escrevemos de um jeito e a nossa pronúncia é outra, né? Então, por exemplo, banana, né? O A do ba é diferente do A do a, né? Ba, a, né? E aí as crianças têm essa confusão. Qual que é esse A? É o E, não é? E aí, então, teria nesse método essa preocupação com essa regularidade, né? Relacionando, então, uma coincidência entre fala e ortografia, buscando essa coincidência, né? Então, essa importância desse oral estaria presente aí nessa questão desse trabalho, né? E aí, nós vamos ter também essas metodologias aí, né? Então, essa forma de compreender a língua escrita. E a autora, ela não vai se preocupar com o método. Porque para ela não importa o método em si, né? Mas o que é uma desmetodização que nós temos com o construtivismo. Porque o que vai importar é compreender o sujeito, a forma que ele assimila, as concepções dele. Então, focar o olhar, tirar o olhar do método, do como fazer e inserir esse olhar para o sujeito, né? Como ele aprende, né? Como ele constrói o seu conhecimento. E aí, elas vão dizer assim que em leitura e escrita, há trabalhos ali que enfocam a questões das capacidades ou aptidões necessárias para iniciar essa aprendizagem. E elas falam que elas não vão trazer essas questões, elas não vão pensar sobre isso, não vão refletir sobre isso, né? Até porque quando se fala desses trabalhos sobre a capacidade, será que esse sujeito é capaz de aprender ou não a leitura e a escrita? Esses trabalhos de pesquisa, eles traziam questões da lateralização espacial. Então, a esquerda escreve da onde, né? Da esquerda para a direita, da discriminação visual, que então a letra, para o sujeito perceber, ele tinha que discriminar os elementos gráficos, é um A, é um B, é um C, né? A questão da discriminação auditiva, esse sujeito teria que ouvir o A, o B, o C, o D, o E, né? Teria que ter a coordenação visomotora, que é aquela coordenação dos meus olhos e do movimento da minha mão, né? Boa articulação. Então, esses textos aí, que trazem essa questão dos dois tipos do trabalho sobre a leitura, envolvendo a capacidade do sujeito aprender ou não, eles vão nessa direção que está muito relacionada também com habilidades psicomotoras, né? E aí as autoras vão falar assim, que não é isso que elas querem também, tá? Então, olha, não é isso que nós vamos fazer, apesar de nós termos encontrado muitos textos falando sobre isso, nossa perspectiva aqui é outra, né? E nós não vamos fazer isso.